Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Eu sou o Papini, é um prazer tê-los conosco aqui para esse episódio que é muito especial, gente. Mas de fato, assim, eu tô lisonjeado porque é sempre bom receber, né, pessoas que geram impacto, que é a nossa pauta, mas muito mais quando a gente tem admiração, e eu sou fã, em especial, desse nosso convidado. Nesse mês de outubro, onde a gente celebra o Dia do Médico, mas também é um mês de outubro que é o surgimento do nosso SUS, então que marca, né, como referência. Então nós tivemos a felicidade e a honra de receber aqui Dr. Gonçalo Vecina. Muito obrigado, Dr. Gonçalo. É um prazer. Dr. Gonçalo, que é graduado em medicina, né? Não precisamos apresentar, mas em linhas gerais, e ali com especialização na área de gestão, e talvez uma das maiores referências na área da saúde pública e também na saúde suplementar no Brasil. Então, muito obrigado, Dr. Gonçalo, mais uma vez, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Papini, mas podemos deixar como uma das referências. Uma não? das referências, Isso. né? Perfeito. O senhor sabe que eu trabalhei por quase 20 anos na indústria farmacêutica, e aí eu queria começar explorando, né, abordando o senhor no sentido de como foi. Eu queria começar da Anvisa para frente, mas depois o senhor falar um pouquinho como que surgiu a medicina para o senhor, né? Como que a medicina entrou na vida do senhor, o que despertou o interesse pela medicina? Veja, eu resolvi fazer a faculdade de medicina naquele período, né? 16, 18 anos, você não sabe o que vai fazer da vida, né? E eu sou sorocabano, tinha a primeira faculdade de medicina fora das capitais, no Brasil, foi a Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Aham. PUC, né? E o irmão mais novo de meu pai ele havia se formado médico na Faculdade de Medicina de Sorocaba, né? Então tinha essa questão da família e de estarmos em Sorocaba. Então acho que foi uma escolha meio por isso, não tem nenhuma coisa assim. Eu tinha uma pretensão de salvar a humanidade. Não, foi uma coisa mais simples a escolha da faculdade de medicina. Fiz a faculdade de medicina. Quando terminei a faculdade de medicina, eu queria fazer uma especialização na área de saúde pública. Esse era o meu objetivo. Eu não queria trabalhar como clínico. Eu gostava de clínica, trabalhei como clínico até 1985, por aí. Eu me formei em 77, mas eu queria fazer saúde pública. E foi para onde eu me dirigi, né? Fui fazer a residência na Faculdade de Medicina da USP, na área de medicina preventiva, e devido às condições, naquele momento eu comecei a trabalhar no Instituto do Coração. O Instituto do Coração, ele começou a operar em 1976. E eu estava ali em 1978, comecei a trabalhar no INCOR em 1980, foi o meu primeiro emprego. E foi um emprego para auxiliar a organização do ambulatório, né? Eu fazia parte de uma equipe específica de prevenção da cardiopatia chagásica, mas foi para auxiliar a organização do ambulatório. E eu fui me metendo com essa história da gestão. Fiz uma formação específica em gestão, mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e daí a vida foi levando, né? A coisa foi indo pro natural. E o senhor viveu, né, e contribuiu, talvez, com um dos momentos mais importantes da nossa recente história, É verdade, é que é a verdade. nossa Constituinte, no aspecto de construção do SUS. Na verdade, nós começamos, quer dizer, nós nunca paramos, né? O Brasil, no que diz respeito à questão, todas as questões, mas saúde em particular, que é o nosso assunto aqui, é uma evolução, né? Uhum. Quer dizer, quando você pega, por exemplo, o Brasil pré-Getúlio Vargas, a saúde pública no Brasil ficava no Ministério da Justiça. Isso. O que tinha no Ministério da Justiça? A polícia sanitária. Porque até aquele momento não existia
uma assistência médica na área da saúde que possa ser comparável com o que acontece hoje. Então você tinha uma saúde privada, que em grande medida era realizada pelas Santas Casas, e pelos médicos como uma profissão liberal. Uhum. Os ricos eram atendidos em casa, né? Você fazia cirurgias em casa até o início dos anos 20, 30, fazia cirurgias em casa. Cirurgia de olho, cirurgias menores, né? Quando acontecia um desastre, ia para Santa Casa, para o hospital e tal, para tentar resolver, mas era mais raro, né? Lembrando que havia muito pouco tempo que a medicina havia se estruturado com um conhecimento que permitisse realizar intervenções que terminassem melhor do que começaram, né? Então, essa era uma questão crítica. Lembrando, a anestesia foi descoberta em 1845. As práticas de antisepsia que evitavam que você se infectasse durante a cirurgia em 1865, né, na Inglaterra, com Lister. Então, a medicina como a gente entende hoje era um negócio muito recente, né? Podemos dizer pós-Segunda Guerra, doutor? Veja, tivemos alguns eventos importantes com Pasteur, com Robert Koch, com a descoberta da tuberculose, do postulado da microbiologia em 1880. Né? Então, tiveram coisas importantes. Mas a medicina, tal qual nós a conhecemos hoje, é um produto após a Segunda Grande Guerra Mundial, com certeza. Veja, a descoberta do sistema de classificação do sangue, o ABO-RH, ele nasceu na Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra que nós descobrimos como é que você pode fazer uma transfusão de sangue. Até então não existia. O primeiro antibiótico, que foi descoberto lá em 1929 pelo Fleming, ele só veio ter uma produção capaz de atender um mínimo de demanda após o término da Segunda Grande Guerra, né? Cirurgia cardíaca para o fim da década de 50, cirurgia cardíaca com parada cardíaca, né? Hemodiálise, né? O seu rim acabou, você tem que fazer hemodiálise também, é final da década de 50. Respiradores, ainda muito grosseiros, difíceis de operar, no final da década de 50, início da década de 60. A UTI é uma invenção inglesa de 1966. Né? A revolução que aconteceu, por exemplo, no registro de medicamentos depois do desastre que foi a talidomida também em 60. Né? Então, naquele período pré-30, polícia sanitária. Pós-30, se começa a estruturar no Brasil a assistência médica para os que tinham carteira de trabalho assinada através dos IAPs, que se juntam em 1966 no INPS, e depois em 1977 né? O INAMPS. E nesse meio tempo nasce também a medicina privada brasileira, não só dependente do médico liberal, né? Em 1956 começa aí com a primeira medicina de grupo aqui na região do ABC. A Sancil, exatamente. E por causa da incapacidade do IAPI de atender uma demanda que foi explosiva por causa da instalação da indústria automobilística, né? Então, essa transformação, ela é uma transformação contínua. Nós, profissionais de saúde, começamos a pensar nessas transformações, né? E as conferências nacionais, em 1963 foi a terceira Conferência Nacional de Saúde, ela já falava numa coisa que naquela época não existia, que era a saúde no município. E ela começa a falar, olha, as pessoas moram nas cidades. Perfeito. A assistência à saúde tem que estar nas cidades, independente da capacidade de estruturação que a prefeitura tenha, né? E isso
e isso tudo foi essa consideração, esse pensar, esse planejamento, teve um soluço grande durante a ditadura de 64, na medida em que a universidade foi capada, impedida de pensar, né? Os professores tivemos aí um genocídio lá na Fiocruz, com a cassação de muitos professores, aqui na USP, o livro negro da USP. Então, foi um período muito difícil para pensar, né? Não existia o livre pensar. Mas, durante a década de 70, nasceu o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, e aí se construiu esse conjunto de ideias que, em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, propôs o nosso Serviço Nacional de Saúde, a semelhança do Serviço Nacional de Saúde inglês. E aí nós passamos a pensar em oferecer universalmente, com integralidade e igualdade, assistência à saúde para a população brasileira, diferente da medicina previdenciária, que era voltada para os que tinham carteira de trabalho assinada, ou seja, tinham um trabalho formal. Isso. Bom, é cidadão, não só o trabalhador formal, todos somos cidadãos. Então, os cidadãos têm que ter direito a um conjunto de ações do Estado que construam bem-estar social. Essa é a grande conquista desse momento. Quer dizer, pensar que a sociedade, que os cidadãos têm que ter direito a bem-estar social. E bem-estar social é um conjunto complexo de serviços que tem que ser oferecidos para a sociedade. Entre esses serviços está a saúde, mas ela não é suficiente. Precisa de educação, precisa de assistência social, precisa de segurança, precisa de justiça, precisa de alimentação. Ou seja, bem-estar social é um direito do cidadão numa sociedade civilizada. A saúde é um dos pilares, mas não é o único. É talvez um dos mais importantes, mas não é o único. Eu até acho que o mais importante aí seja educação e segurança alimentar, mas saúde faz parte desse conjunto. E aí, e isso é muito interessante porque às vezes, né, quem está transitando agora, o mais jovem, olha e fala assim, pensa que o sistema de saúde sempre foi desta forma, mas a conquista de 34 anos atrás, de ampliar acesso, né, e da equidade, né, foi muito importante. Então, pensar que as pessoas não tinham acesso a um recurso público, né, porque ou não tinham o recurso ou porque o sistema travava. Né? Como o senhor falou, tinha que ter uma carteira de trabalho, está vinculado a um emprego ali. É importante a gente pensar que o Brasil era um país rural. Né? Como todo mundo era um país rural. Né? Era um mundo rural. Uma boa parte da população morava no campo antes do projeto de industrialização. O Brasil da década de 60 era um Brasil 60%, 70% rural. O Brasil de hoje, anos 2020, ele é 85% urbano. Estados como o estado de São Paulo, 94% urbano. Então, mudamos para a cidade. Né? Mas naquele momento, lá na década de 70, o Brasil era rural. O trabalhador rural não tinha acesso a nenhum tipo de benefício. Né? Existia um negócio chamado Fundo Rural que contratava santas casas para que elas atendessem o trabalhador rural com um fixo per capita. A Santa Casa tinha que atender o indigente. Era a obrigação dela na medida em que as santas casas
elas não pagavam alguns impostos. Em troca de não pagar alguns impostos, eles tinham que atender quem não tinha acesso à previdência social naquele momento, chamado de indigente. O cidadão era um indigente. Pois bem, então ela tinha que atender o indigente. Ora, para atender o indigente de graça ou ganhando um nada per capita, ela preferia o nada per capita. E para isso que servia o Fundo Rural. Mas, de fato, esse trabalhador rural era um trabalhador totalmente sem acesso e sem direitos. Sr. Gonçalves, o senhor falou da questão da segurança alimentar. E aí eu queria remeter um pouco para a criação da Anvisa, né, que é a nossa agência de vigilância sanitária, porque muita gente associa só com a parte do medicamento. Né? E eu acompanho muito o senhor ao longo da pandemia explicando, porque isso virou tema, né, das vacinas, tudo, explicando qual a dimensão da Anvisa. Então, se o senhor pudesse contar um pouco para nós como que foi a construção da Anvisa, né, esse marco regulatório tão importante para nós, e que impacto que isso tem para a sociedade, e qual o escopo da Anvisa, né? O escopo da Anvisa, tradicionalmente, repousa em 3 ações, que é a busca da segurança de tudo que tem na sociedade. Então, as pessoas pensam em medicamento, mas nós não vivemos sem consumir. E todo ato de consumo traz em si um risco de adoecer. E a função da vigilância sanitária é proteger a saúde da população quando ela consome, para que o risco não se transforme em doença, em dano. Pois bem, então segurança é a coisa mais importante. Do quê? De tudo que se consome. Mas tem mais alguns pedaços aí que a gente não olha muito de perto, que hoje não está sobre a Anvisa, mas são funções fundamentais da assistência à saúde, que é a saúde do trabalhador, porque não se consome sem se produzir, e todo ato de produção traz risco. Então, saúde do trabalhador. E a terceira questão é que não há como produzir e consumir sem agredir o meio ambiente. Perfeito. Que é o que está acontecendo agora. Né? Então, a vigilância sanitária, ela tem outros componentes. Além da vigilância de produtos, ela tem a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância ambiental. Então, é um trio complexo essa da vigilância sanitária. Pois bem, segurança é o primeiro componente para tudo que se consome. Aí é lógico que mais importante das coisas que se consome, medicamento, produtos para a saúde, o que nós chamamos de correlato na nossa lei, mas os medical devices americanos, né? Cosméticos, saneantes, produtos utilizados em limpeza e alimentos. Perfeito. Então, esse conjunto é o conjunto mais importante. Mas temos aí ainda os serviços para a saúde que também estão nesse capítulo, né? Capítulo da possibilidade de produção de doença. Então, segurança. O segundo componente da ação da vigilância sanitária é eficácia. Aquilo que é seguro tem que produzir um efeito. Como nós sabemos que não existe uma coisa sem a outra, ou seja, todo produto que a gente consome, ele faz um bem e pode provocar um mal. Todo. Então, um jogo... É a dose, né? É a dose. Então, é o jogo entre segurança e eficácia. O terceiro componente da vigilância sanitária é a qualidade. O que é qualidade? Qualidade é o atributo de um produto ou um serviço que é igual ao que eu quero produzir. Qualidade não é mais, qualidade não é menos. Qualidade é um atributo que indica que aquele produto é seguro e eficaz. Né? Então, eu quero o comprimido de ácido acetil salicílico. Qual é a qualidade dele? É ser igual ao que foi pesquisado. Vou fazer uma cirurgia cardíaca. Qual é a qualidade da cirurgia cardíaca? Ela ser igual ao protocolo de desenho de como se faz uma cirurgia cardíaca. Então, esses 3 atributos são os atributos de sempre da vigilância sanitária. O que a Anvisa trouxe foi uma consideração diferente para um quarto atributo, para o qual a vigilância sanitária dava muito pouca atenção antes. E esse quarto atributo chama-se acesso.
Perfeito. Não adianta ter um produto seguro, eficaz e com qualidade se não existe acesso. É óbvio que a vigilância sanitária não é responsável final pelo acesso. A gestão da saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais são fundamentais para Questão da produzir logística, acesso, acesso, capilaridade. pagamento, financiamento, essa coisa toda. Agora, tem um quinto. Esse é o mais recentemente incorporado. Já naquele momento, nós começamos a discutir muito sobre esse quinto. E tem a ver com toda a área de ação da vigilância sanitária. Né? Nós tivemos discussões fantásticas sobre, por exemplo, a questão da iodação do sal. Né? Coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Tá certo? Mas a iodação do sal é muito importante, porque o brasileiro se alimenta mal. E ao se alimentar mal, não recebe a quantidade de iodo necessário para ter uma vida saudável. A maioria dos países desenvolvidos não tem iodação de sal, porque eles têm uma alimentação balanceada. E lá tem o iodo suficiente. Nós aqui temos que colocar iodo no nosso sal. O que pode trazer problemas para quem se alimenta direitinho, sabe? Porque pode ficar com mais iodo do que precisaria. E aí tem doenças associadas a isso. Mas, de qualquer sorte, nós diminuímos mais da metade da quantidade de iodo a ser administrada via o consumo de sal. Mas essa é uma discussão fundamental. E é uma discussão fundamental que tem a ver com uma indústria muito pobre. A indústria de produção do sal é uma indústria secundaríssima dentro da estrutura de produção industrial. Mas tem empregados lá, tem gente que vive daquilo. Essa foi uma preocupação importante da Anvisa. A questão da proteção da indústria nacional. Né? Como é que os produtos que competem com os produtos brasileiros entram no país? Eu para fazer alimentos aqui, tenho uma vigilância sanitária de alimentos. Sim. Mas como é que um produto entra aqui no Brasil através de um importador? Ele tem que passar pelo mesmo tipo de trama que passa o produtor nacional. Por quê? É por causa da questão da saúde, mas é também por causa de criar um ambiente econômico competitivamente semelhante. Então, esse quinto atributo é a importância da produção de valor econômico para a sociedade em que a vigilância sanitária participa, criando um ambiente negocial que seja saudável para todas as indústrias, as aqui instaladas e as que querem vender aqui, porque nós temos um mercado de 210 milhões de habitantes. E no que diz respeito aos produtos da saúde, com o SUS, nós temos um mercado de 210 milhões de brasileiros que são consumidores. A Alemanha é um país de 80 milhões de consumidores. Nós somos um país de 210 milhões. Somos um belo de um mercado atrativo. Então, esse quinto componente é um componente muito importante. Esse componente da produção de valor para a sociedade. É incrível o senhor comentando, porque como amplia o nosso olhar, né, e a nossa visão da agência, mas do sistema de saúde como um todo. E aí me vem à cabeça, eu quero dar um salto, mas a gente já volta, doutor Gonçalo. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos falando lá de 88, né, 86, que o senhor comentou, 88, então já vai para 34, 35 anos. E a gente percebe que em determinados momentos a gente tem alguns retrocessos, né? Então, por exemplo, quando nós falamos da questão do uso do agrotóxico na produção dos alimentos, e isso acaba passando pela agência, né? Então, como o senhor está vendo essas idas e vindas, que às vezes maior influência do mercado, menor influência do mercado, como é isso? Olha, eu acho que é importante a gente ter a noção de que numa sociedade dos dias que vivemos hoje, não existe possibilidade de você ter torres de marfim. Né? Isto é bonito, o resto nem tanto. Não existe isso. Quer dizer, a evolução das coisas numa sociedade, ela obedece a um conjunto de regras, a uma dialética própria, onde
avanços e retrocessos fazem parte dessa dinâmica. Então, eu acho que o que nós estamos construindo a partir de ter um sonho e tentar construir esse sonho, tentar construir essa utopia, transformando essa utopia em realidade, é um caminhar, né? Na década de 70, eu, como aluno de medicina, vi crianças com kwashiorkor. Kwashiorkor é aquelas crianças com desnutrição total, aquela criança pele e ossos que não consegue ficar de pé. Aqui em Jundiaí, eu vi crianças com kwashiorkor, né? Nós conseguimos acabar com as crianças com kwashiorkor no início dos anos 2000. Né? O nome disso é segurança alimentar. O que é segurança alimentar? Distribuir uma quantidade de comida que seja suficiente para que não exista desnutrição. Tem subnutrição, mas desnutrição nós conseguimos acabar. Reintroduzimos a desnutrição na sociedade brasileira agora nos anos 20 e 24. Por quê? Porque nós privilegiamos a estabilidade econômica. A Emenda Constitucional 95, promulgada em 2016, falou: a coisa mais importante para um país é a segurança econômica. E a fome? E a morte pela fome? Descartáveis. Essas vidas são descartáveis. Foi isso que a sociedade brasileira decidiu. A sociedade brasileira decidiu que é mais importante ter equilíbrio econômico do que ter vida. Mas para que serve a sociedade? É para viver ou não é? A sociedade precisa entender isso. Bem-estar social e o conjunto de coisas que é o bem-estar social é uma decisão da sociedade. Isso se chama civilização. E aí você tem que fazer mesmo coisas que vão na frente e coisas que vão atrás. E é importante que exista equilíbrio econômico-financeiro? Sem dúvida é. É importante que não existam mortes pela fome? Sem dúvida é. O que é mais importante? A sociedade tem que decidir. Priorizar, né? Essa agenda. E dentro dessa linha, né, Gonçalo, voltando até, retroagir ali para o início do século, que o senhor falou, poxa, nós éramos um conceito de saúde sanitária, basicamente pela questão rural, né, que o senhor traz. Sanitária. E a coisa ficou tão maluca, vou usar esse termo aqui, porque nós retroagimos e hoje a gente vê um risco de volta da poliomielite. Risco de volta de doenças até então, né? As vacinas feito o papel dela. Como que a gente muda esse cenário? Além da política pública, ou é só política pública? Como que nós podemos retomar um nível de civilidade, né? Eu acho que isso é fruto do desenvolvimento de uma sociedade, né? O Brasil tem algumas vantagens em relação, por exemplo, aos países que nos cercam aqui na América Latina, né? Talvez o país mais semelhante aqui seja a Argentina, que está passando por esse sistema, essa vida tão difícil. Mas o que tem? Tem riquezas em termos de terra, tem riquezas em termos de commodities que podem ser extraídas da terra, muitos minerais, petróleo, que é uma coisa fundamental nos dias que nós vivemos, né? Tem energia, né? Então tem uma terra fértil, plantável. Hoje o Brasil é o maior produtor de proteína de origem animal e vegetal do mundo, né? Ganhou dos Estados Unidos essa condição. Quer dizer, é um país que tem tantos potenciais, né? Mas, por outro lado, é um país em que 1% da população concentra 50% da renda. Essa concentração da renda tem como consequência sofrimento, fome, desgraça. Como fazer para diminuir a concentração de renda? Isso é uma decisão da sociedade que movimenta a ação do Estado. Não existe a possibilidade de você construir
uma sociedade sem Estado. Né? Muitos idiotas têm vindo com essa história de zero Estado, Estado menor, né? Como está acontecendo agora lá na Argentina, essa discussão idiota de que existe a possibilidade de você ter uma sociedade que não é gerenciada. Não, uma sociedade tem que ser gerenciada. Como ela tem que ser gerenciada? Tem que ser gerenciada pelo Estado. Como é que faz para gerenciar? Ora, não é uma boa fórmula, mas é a que melhor nós conseguimos construir. Chama-se democracia, onde existem 3 poderes. Um poder que legisla, um poder que executa e um poder que verifica se a legislação está sendo executada ou não. E esses 3 poderes entram sempre num equilíbrio um pouco instável, com um sistema de freios e contrapesos que funciona bem, ou mais ou menos, a maior parte do tempo. É imperfeito como somos nós todos imperfeitos, mas é o menos ruim de todos. Então, esse Estado tem que fazer o que a sociedade quiser. O que a sociedade quer? Esta é a questão que nós temos que responder, né? Tem muitas coisas que nós estamos respondendo mal, e as consequências estão aí, né? Essa semana tivemos a mortalidade esses três médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro. Por que eles foram assassinados? Pela forma como nós estamos lidando com o tráfico da cocaína. Né? O tráfico da cocaína, ele movimenta algo em torno de 350 bilhões de reais. Isso é 5, 10% quase do PIB brasileiro. Agora, como é que esse dinheiro circula? Circula através dos bancos. Quer dizer, é um dinheiro do crime que circula através dos bancos. E a gente não consegue entender como é que isso funciona. A nossa inteligência para no meio do caminho, a nossa capacidade de avaliar essas coisas para no meio do caminho. É o Estado que tem que olhar isso. Nós temos que olhar para essas coisas. Se nós queremos ter, como um dos componentes do bem-estar social, segurança. É óbvio que temos um problema aí de desigualdade social que gera também crime, mas tem um componente específico de segurança que nós temos que atentar para ele. Não é só melhorar a distribuição de renda, tem que haver melhorar a distribuição de renda, melhorar a segurança, melhorar a distribuição da justiça. São decisões da sociedade executadas pelo Estado. É interessante toda essa pauta que o senhor traz, econômica, social, e como a saúde, né, ela interage com toda essa pauta. Semana passada tivemos a eleição dos conselhos tutelares. O que tem conselho tutelar a ver com saúde? Terceira causa de morte no Brasil. Primeira causa, doenças cardiovasculares. Segunda causa, oncologia. Terceira causa, violência contra a mulher e a criança. O que são os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares são uma participação da sociedade na gestão da distribuição da justiça, na gestão da proteção das crianças e das mulheres contra a violência que existe na nossa sociedade. Então, é fundamental que os conselhos tutelares existam e que tenham esse componente da sociedade, prestadores de serviço que são eleitos pela sociedade para fazer essa tarefa. Né? E que deve ser uma tarefa que não tem a ver com religião, que não tem a ver com credos políticos ou religiosos, Sim. porque a saúde e o direito a uma vida digna não tem a ver com educação religiosa, com nada disso. Tem a ver com direitos da cidadania. Perfeito. Que voltamos para a nossa Constituição. Que voltamos para a nossa Constituição. Doutor Gonçalo, poxa, assim, a gente quer explorar muito tema aqui, porque temos a evolução, então, do nosso SUS na Constituição, o senhor passa por esse momento, e o senhor tem uma passagem também muito importante na saúde suplementar, na saúde privada, né, no Hospital Sírio-Libanês, e como um todo, e até hoje tem essa atuação também de influência, né, olhando a saúde suplementar. Como o senhor enxerga, e aí o senhor me corrija se eu falar alguma bobeira aqui, mas nós temos um sistema, para lá de ser o sistema único de saúde, mas um sistema entre saúde suplementar e saúde pública talvez único no mundo, né, de convergência entre o usuário no sistema. Então, os Estados Unidos muito mais privado, e quem usa o privado não usa o público, assim por diante, né? E aqui a gente tem esse uso, né? Eu tenho saúde suplementar e uso o nosso SUS também.
O senhor acha que esse é um modelo mais adequado, ou mesmo tendo o repasse da saúde suplementar para o SUS, fazendo né, esse equilíbrio financeiro, como o senhor enxerga hoje o nosso modelo de saúde e se tem algo que a gente pode trabalhar para fazer ajustes? Porque todo mundo está reclamando, né? O SUS sempre tem ausência de recursos e faz um malabarismo enorme para ter o maior acesso, e a saúde suplementar passando aí por momentos bem difíceis em termos econômicos, sustentabilidade. E o usuário insatisfeito. Desculpa cortar, mas o usuário insatisfeito. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que nos leva a aumentar a complexidade da análise, né? Nós temos, na raiz, uma sociedade desigual. Uhum. Essa desigualdade implica em que pessoas têm menos direitos, umas pessoas têm menos direitos do que outras, né? Por exemplo, a questão da fome, a questão da educação. Qual é a diferença que existe entre os países do Sul e os países da Escandinávia? A diferença mais importante é desigualdade. Uhum. Né? O que eu tenho na Escandinávia é um projeto de sociedade que vive num regime capitalista. Né? O capitalismo é um regime onde a propriedade é livre e a produção é livre e o consumo é livre. Então, essa ideia do capitalismo é uma ideia, força muito importante no mundo que nós vivemos hoje. Quer dizer, o socialismo, o comunismo, o anarquismo são ideias que só sobraram frente ao sucesso do capitalismo. Mas esse sucesso do capitalismo hoje está sob cheque. Uhum. Né? Os países da Escandinávia conseguiram chegar lá. Nós não conseguimos. Qual é esse caminho? Eu acho que aqui não vamos conseguir discutir esse caminho. Mas vamos voltar à questão que você colocou da existência do SUS e da assistência médica suplementar. Qual é a diferença da assistência médica suplementar com o SUS? Posso dar minha visão? Eu sempre comento que a disparidade de valores é enorme per capita. Eu sempre comento que, para mim, é velocidade de acesso e hotelaria. Tá bom. Isso é o que deveria ser. Quantos por cento das cirurgias realizadas no SUS, as cirurgias abdominais realizadas no SUS, são feitas com minimamente invasiva, que é a cirurgia que faz videolaparoscopia. Uma cirurgia feita por videolaparoscopia, ela tem menos possibilidade de infecção e uma permanência após a cirurgia de 2 dias no hospital. Uma cirurgia aberta tem muito mais chance de infecção e de outros efeitos colaterais, e o sujeito passa 5 a 7 dias internados no hospital. No SUS, 5% das cirurgias são videolaparoscópicas. Na supletiva, 95%. Qual é o padrão ouro para fazer estadiamento de câncer? O padrão ouro para fazer estadiamento de câncer é o PET scan. Uhum. O que é o PET scan? Você aplica um isótopo, que é glicose marcada com flúor. As células cancerígenas consomem muito açúcar. Então, quando você aplica num cara que tem câncer a glicose marcada com flúor, aquela glicose vai para onde existem células sequiosas, sedentas de açúcar. Aí você põe a pessoa numa máquina que identifica aonde está o açúcar, porque ela emite radiação através do flúor. E essa máquina chama-se PET scan. Você identifica os locais em que existe câncer em atividade, para poder fazer uma cirurgia, para poder fazer radioterapia. Uma terapia-alvo mesmo. Uma terapia-alvo, ou até para fazer uma quimioterapia ampliada. Pois bem, o SUS tem acesso a PET scan? Praticamente não tem. Então, as terapias mais modernas que são utilizadas pela medicina privada, o SUS não tem acesso. Nós temos uma medicina, não é tão grave, mas ela é importante a gente ter essa noção. Tem uma medicina para pobre, uma medicina para rico.
O acesso à tecnologia é diferente. Essa discussão da judicialização que nós estamos tendo hoje é uma discussão fundamental, porque o que o juiz está fazendo é tentar reconstituir direitos. Só que ele só reconstitui direitos de quem pede. E quem pede é uma parcela muito pequena da população. Lógico que se todos pedissem, isso ia ser um desastre, ou nós iríamos encontrar uma alternativa mais civilizada. Com certeza, a segunda hipótese. Então, assistência médica supletiva, o SUS e assistência médica supletiva é interessante. Agora, nós temos que andar um pouco mais nisso. O SUS é único. Nenhum país do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes, tem um sistema de atenção à saúde como o nosso. Nenhum sistema. Né? Nós somos únicos nesse sentido. Os países europeus, que têm, e o Canadá, Nova Zelândia, Austrália e o Japão, que têm sistemas de saúde universais, têm populações menores. E o modelo é muito diferente do modelo de um Serviço Nacional de Saúde, como é o SUS. Então, o SUS, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho. Mas a sociedade brasileira deve a si um sistema que tenha mais igualdade. E aí parte do princípio básico de financiamento. Veja, eu acho que existe... O financiamento é importante, só para ter uma ideia. Né? O ano 2022, o sistema de saúde privado atende 50 milhões de brasileiros e gastou 250 bilhões de reais. Então, 250 bilhões dividido por 50 milhões dá algo em torno de 5 mil reais per capita. O SUS, municípios, estados e o governo federal gastou mais ou menos 260 bilhões de reais para atender 210 milhões de brasileiros. É só dividir 260 bilhões por 210. Mil e poucos. 1.800 reais per capita. Então, Contra 5. Financiamento é importante? Mas tem mais coisa importante também, e que não pode ser secundada. É a questão da gestão. O Estado brasileiro é mau gestor. Esse é um problema. A Constituição de 88 não conseguiu discutir de maneira adequada a gestão. Né? A reforma Bresser, aí, do final dos anos, dos anos 90, foi uma reforma importante. Trouxe alguns mecanismos interessantes, como, por exemplo, as agências reguladoras, como, por exemplo, as PPPs, as OS, as OCIPs, mas não foi suficiente. Então, temos que discutir gestão. E temos que discutir um melhor processo de atenção à saúde. Temos muitos problemas na estruturação das secretarias estaduais, municipais e o governo federal para fazer a gestão. Tem uma questão da ciência e tecnologia, da produção de ciência e tecnologia no Brasil, temos a questão da formação de recursos humanos, é uma questão importante. Né? Estamos hoje discutindo essa expansão violenta de escolas médicas no Brasil. Sim, tudo isso tem que ser discutido. E não dá para dizer isso antes daquilo. O que não cabe numa situação tão complexa como essa é o cartesianismo. Nós temos que ter uma visão dialética e entender que nós vamos fazer o que der para fazer com o que nós queremos fazer. Então precisa do querer e do poder. E é isso que nós vamos ter que conseguir Gonçalo, costurar nos próximos pegando anos. esses pontos, senhor, e aí, poxa, o senhor foi falando assim e eu fico imaginando o tamanho do nosso desafio, né? Porque não foi financiamento, mas a gestão, e isso muito com a PEC dos gastos, isso foi muito piorado, porque represou ali o crescimento da saúde como um todo. E eu acho que tem que ser para além dos governos, né? Nós temos que ter uma pauta de saúde para além do governo, se é de esquerda, se é de direita, se que tem um avanço de impacto na sociedade. Isso é utópico? Como que o senhor enxerga isso? Porque minha percepção, né, que a gente discutiu muita parte de modelo de sistema, tudo ali na década de
meados de 90 para cá, e que depois entrou numa pauta, tenho mais dinheiro, menos dinheiro, ponho em medicamento, eu ponho a colar. Como que o senhor, qual a visão do senhor em termos de futuro nessa construção? Veja, eu acho que a vida é como ela é. E a vida é como ela é, não porque ela chega lá, é porque nós a colocamos lá. Então, a vida é como ela é, como nós quisemos. Então, essa transformação que você coloca, é uma utopia? É uma utopia. Mas as utopias servem para que a gente caminhe também. Mas a gente tem que querer enfrentar as utopias. Então, eu acho que eu não estou pessimista. Por exemplo, hoje, nós certamente temos um dos piores congressos que nós já tivemos na história do Brasil, na história da democracia brasileira, né? Fruto de ter tido um governo absolutamente distópico, né? Eu acho que dividir o mundo entre jacobinos e girondinos não é mais suficiente. Nós temos que pensar de uma forma diferente, né? Não se trata de direita e esquerda. Se trata de sociedade, civilização. Nós temos que buscar uma sociedade que seja mais civilizada, que ofereça oportunidade de vida semelhante para as pessoas. Eu fico muito preocupado quando eu estou discutindo com alguma pessoa, ela fala, você é de esquerda. É ser de esquerda querer que todos tenham uma oportunidade igual? Eu não quero ser de esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu não sou de direita. Eu quero uma sociedade melhor para todos. Isso é ser de esquerda? Não, então vamos discutir de novo. Eu não quero ser de esquerda, eu não quero ser de direita. Eu quero um mundo melhor. Para quem? Para nós, para todos nós. Nós temos que lutar para ter um mundo melhor. É possível ter um mundo melhor? Eu acho que é possível ter É difícil? Muito difícil. Por quê? Porque eu vou ter que tirar de quem tem e pôr para quem não tem. E isso, de novo, não é coisa de comunista, nem de direitista. Isso é coisa da tentativa de construir uma sociedade melhor. Vamos buscar uma sociedade melhor, porque é possível construir uma sociedade melhor se nós quisermos construir uma sociedade melhor. Muito, muito bom o senhor trazer isso, porque normalmente se confunde, né, essas questões das pautas, tudo com o fim, né, com o objetivo realmente, né, e o nosso objetivo é viver mais, é viver com mais qualidade, né, e para todos, né, então essa que a gente vem trabalhando aqui no Colaboração também muito com esse conceito da economia colaborativa, da economia circular, que a gente possa de fato ampliar esse acesso, né, o máximo possível. E é muito bom ouvir o senhor falar isso. E aí, doutor Gonçalo, a gente já vai caminhando aqui, como o tempo passa muito rápido, né? A prosa é boa, o tempo voa. E eu queria ouvir do senhor essas novas tendências de modelos, né, de medicina ou na medicina, né? Não sei se eu falei correto aqui. Outro dia eu estava pegando o censo do Conselho Federal de Medicina, que mostra, como o senhor falou, né, um crescente número de novos médicos e melhorando a relação médico-habitante, perfeito, mas ao mesmo tempo muitos desafios não se forma mais o especialista, né, ele está se tornando mais generalista ou, né, postergando a sua formação ali e algumas outras práticas de mercado, por exemplo, como telemedicina e outras ações. Como o senhor vê o futuro do médico dentro desse cenário todo, do profissional médico? Bom, primeiro, eu acho que a gente não pode cometer o erro do cartesianismo, né? Isto vem antes daquilo. O cartesianismo nos leva a beco sem saída. Então, nós temos que fazer o que dá para fazer. E ir arrumando as melancias dentro da carroça na medida em que o caminho acontece, né? Essa dialética das melancias é muito importante. O Brasil tem menos médicos do que teria que ter para oferecer um sistema de atenção à saúde de base universal. Nós temos algo em torno de 1,6, 1,7 médicos por mil habitantes, deveríamos estar com 2,6 médicos, deveríamos estar com 3,3 médicos para ser comparável com os países europeus.
Então, de 2,6 para 3,3, e esse 2,6 é uma conquista recente. Né? Sim. A situação era bem pior. É lógico que tem um modelo de atenção à saúde por trás disso. Qual é o modelo? Por exemplo, o modelo da estratégia de saúde da família. Não existe jeito de resolver o processo da assistência à saúde, e esse é um grande problema da assistência médica privada no Brasil, porque ela não tem porta de entrada. E como ela não tem porta de entrada, ela não consegue administrar sinistralidade, ou seja... os custos decorrentes da utilização, né? O custo decorrente de uma utilização sem controle. Uhum. Então, o SUS criou a estratégia de saúde da família, que é fantástica. Mas hoje 60% do Brasil é coberto. Nós teríamos que cobrir no mínimo 80%, para não dizer os 100%, com a estratégia de saúde da família. Tem um problema aí, que é um problema muito importante, que é a medicina é feita de dois grandes conjuntos de ação. Uma ação é a ação de cura, a gente conhece bem. A outra ação é a ação de cuidado, que a gente conhece mal. Né? As pessoas precisam da assistência à saúde, na maior parte das vezes, por causa do cuidado e não da cura. E a medicina é muito preocupada com cura e pouco preocupada com cuidado. Essa questão demanda profissionais, demanda médicos, demanda enfermeiras repaginadas, Perfeito. demanda nutricionistas, professores de educação física, fisioterapeutas. Nós temos 14 profissões na área da saúde. Todas elas têm condição de participar disso. Então, nós estamos num momento em que nós temos que repensar o modelo assistencial. E isso significa revalorizar as profissões que compõem o campo da saúde, por um lado, diminuindo essa capacidade que o médico tem de ser o único profissional, né? A lei do ato médico, nesse sentido, foi um desserviço. Eu acho que nós temos que repensar. É óbvio que o médico é um profissional diferenciado em relação a todos os outros profissionais, porque é o profissional que diagnostica e prescreve tratamentos medicamentosos. É diferente da maioria dos outros profissionais, à exceção o dentista. Mas é uma nova composição que nós temos que pensar, porque hoje a carga de doenças mudou muito. Então, a carga de doenças que tem a ver com saúde mental sofreu uma explosão e uma transformação imensa. Né? Não tem quem não tenha ansiedade, quem não tenha depressão, quem não tenha insatisfação com o viver. E isso não precisa de remédio necessariamente. Isso não tá na precisa linha do cuidado, né? de médico, está na linha do cuidado. Nós temos que repensar o modelo assistencial. O que os idosos precisam? Os idosos precisam de remédio? Não, os idosos precisam de um significado para a vida. Como é que você faz para dar o significado da vida? Não precisa de assistência à saúde? Precisa de assistência à saúde? Precisa de um modelo de assistência à saúde que se integre com lazer, com esporte, com cultura, com assistência social. Velho é um sujeito e quase sempre pobre, e não tem acesso ao alimento, não tem acesso... Hoje as famílias mudaram, a composição das famílias mudaram, menos filhos, mulheres trabalhando, quem cuida? Não tem quem cuide. Então, esse novo modelo assistencial talvez seja o caminho para construir mais igualdade, que nós vamos ter que fazer. Não está pronto. É uma ideia que tem que ser construída ainda mais à frente. E volta para a dimensão da saúde muito mais ampliada, né? E aí, essa questão do médico para cá, médico para lá, médico especialista, isso tudo vai fazer parte do arranjo das melancias. Né? Nós vamos ter que aumentar o número de residências, vamos ter que aumentar o número de especializações, vamos ter que criar condições para fixar o médico
num Em lugar regiões onde mais onde não distantes. existe médico. O que precisa para fixar o médico? Tem uma agência bancária. Na década de 70, Carlos Gentili de Mello, um grande sanitarista já falecido, ele fez uma pesquisa relacionando presença de médico e agência bancária. E a correlação foi de 100%. Quer dizer, onde tinha Olha agência só. bancária, tinha médico. Onde não tinha agência bancária, não tinha médico. Por quê? Está na cara, por quê? Pois bem, eu quero ter médico onde não tem agência bancária. O que eu preciso ter lá? Eu preciso ter as mínimas condições para que o médico exerça a Atividade sua dele. arte. Como é que é? O que precisa ter? Precisa ter acesso a exames. Dá para ter? Dá para ter. Hoje dá para ter. Hoje o maior problema de exames de laboratório não é tecnologia, é logística. Uhum. E eu consigo ter logística para isso. Dá para ter exame de imagem? Hoje, com machine learning e inteligência artificial, eu posso ler qualquer coisa em qualquer lugar, Perfeito. desde que eu aceite que quem faça isso seja um técnico. Preciso de um ultrassonografista para passar o transdutor na barriga do paciente? Não preciso, pode ser um técnico de enfermagem, instruído em tempo real. E a leitura eu vou fazer centralizada. Então, eu tenho exames laboratoriais e eu tenho exames de imagem. O médico pode ser assistido à distância por um colega especialista? Pode com a telemedicina, desde que tenha rede, Perfeito. desde que tenha internet, Conexões. essa coisa. Então, eu posso fazer com que num lugar onde tem um médico só, ele não se sinta sozinho, e sim apoiado, se eu criar essas condições. Fantástico. É possível, é possível. Basta querer e fazer uma política para que isso aconteça. Muito bom, doutor Gonçalo. Já, olha, estamos caminhando para o nosso 1 hora de conversa. Eu prometi liberar o senhor aqui, né, com esse horário. Eu quero agradecer imensamente. Foi uma aula aqui para nós todos. Eu, de novo, reforço minha admiração pela história do senhor, pelo que o senhor construiu, né, e pelo que o senhor constrói e nos educa a cada conversa. E a gente tem aqui como hábito terminar o nosso bate-papo perguntando, né, para o nosso convidado o que é saúde. E isso é muito mais difícil eu perguntar para o senhor, mas queria, numa visão global, o que é saúde para o senhor? Bom, é óbvio que aquele conceito de saúde da OMS não existe, né? Eu acho que a saúde é um bem coletivo, né? Primeiro, não existe saúde privada e saúde pública. Toda saúde é pública, né? E a saúde, tal qual outros direitos fundamentais, como a educação, a alimentação, ela faz parte de um contexto social. Eu não consigo enxergar a saúde do indivíduo. Eu consigo enxergar a saúde da coletividade. E a saúde da coletividade nunca está sozinha. A saúde da coletividade está acompanhada com outras ações da sociedade para garantir bem-estar social. Bem-estar social, o que é? É o que a sociedade quiser ter para viver uma vida melhor. Então, acho que a saúde tem que ser vista dentro desse contexto. Sozinha, ela não existe. Muito obrigado, doutor Gonçalo, pela presença, pela aula. Espero poder contar com o senhor com próximos episódios. Espero que o senhor tenha gostado. Eu gostei, estou às suas ordens. Muito obrigado. Pessoal, falei para vocês que seria uma aula fantástica, né? Então, imagino que todos aí tenham aproveitado muito. Então, agradeço a presença de vocês nesse episódio. Indique o canal, visite lá o Colabora Saúde e faça a sua contribuição. Um abraço a todos, até o próximo episódio.